Meninos, vocês já viram isso? O Rian, que deu PT, né? Primeira dica da aula: parem de usar drogas antes de vir para a escola. Brincadeira. Gente linda, vocês fizeram um resumo disso no mapa mental, mas o Pro, olhando o caderno da Isadora, se ligou que ele não tinha explicado. E a minha obrigação aqui é explicar. Esse conteúdo, gente, de verdade, ele é muito, muito importante, sobretudo no vestibular do ensino médio. Então vocês vão lá na frente se lembrar que isso aqui vai cair em prova e tudo mais, tá? Primeira coisa, o Tratado de Tordesilhas, que divide o que é da Espanha e o que é de Portugal, era um tratado entre os dois países. Logo, não servia para a França, não servia para a Inglaterra, não servia para a Holanda. A França, principalmente, falou ema para os portugueses. Falou, mano, invadiu o Brasil e exploda-se. Porque, por acaso, Adão e Eva deixou o testamento do planeta para os portugueses, né? Eles vão pegar o mundo todo para eles e a gente vai ter que ficar olhando. Então, os franceses não aceitaram, não reconheceram o Tratado de Tordesilhas, os ingleses também não, e eles invadiram várias vezes o Brasil. Os ingleses, pessoal, no governo Henrique VIII, Maria I, Elizabeth I. Esses três governos que são da dinastia Tudors, tem até uma série no Netflix, eles começaram a empreender o que a gente chama de pirataria. Tá? Os corsários, que eram navios que viajavam pelos oceanos sem uma bandeira própria, só que estavam em nome da coroa britânica, saqueando, roubando a carga de açúcar, pau-brasil, ouro, prata, dos espanhóis e dos portugueses. Os ingleses fizeram muito isso. E, gente, os ingleses não fizeram só isso. Eles roubavam os navios, muitos navios traziam o quê? Mapas, rotas comerciais, documentos sigilosos. E os ingleses, se apoderando desses documentos, eles passaram a ter conhecimento do que os portugueses e espanhóis estavam fazendo aqui na América. E aí, o que eles fizeram? Invadiram. Tá? Invadiram o Brasil por duas vezes, tá? Em 1588 e 1595. Tá? Piratearam, roubando cargas, documentos e tal. Os franceses, eu já expliquei isso, né? Invadiram o Rio de Janeiro em 1555. Tá? E fundaram lá uma colônia chamada França Antártida. O que é importante lembrar disso? Os caras que vieram para cá, o Villaion, né, como a gente chama, tem o nome dele correto aí, não lembro o primeiro nome agora, mas Villaion. Eles eram protestantes, eles eram huguenotes, eles tinham se convertido ao protestantismo, tinham virado evangélicos, e vieram de uma província evangélica da França, e vieram, além de entrar no comércio de pau-brasil, vieram tentar também criar uma colônia evangélica na América. Vamos propagar a fé protestante. Eles eram calvinistas, seguidores das ideias de João Calvino. Lembram da reforma protestante, né? Eu acho que vocês devem lembrar. Bom, beleza, tá? Foram expulsos, tal, Portugal recuperou e fundou a cidade do Rio de Janeiro em 1564, se não me engano. Estácio de Sá, que era o sobrinho de um governador geral chamado Ben de Sá. Tá? Até aqui, beleza? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, se não estiver falando muito rápido e tal. Bom, União Ibérica, pessoal, vocês também fizeram no mapa mental, né? A União Ibérica nada mais é do que a união de Portugal e Espanha. Para ficar bem fácil assim, gente, o que é a União Ibérica? Portugal e Espanha se uniram, viraram um país só. Tudo bem? Ficou claro o que é a União Ibérica? Por que Ibérica? Porque Portugal e Espanha fazem uma parte da Europa que a gente chama de Península Ibérica. É uma parte da Europa que sai do Oceano Atlântico e toda a saída do continente para o oceano a gente chama de península, geograficamente. A gente chama de península. Península Ibérica, união de Portugal e Espanha. Por que Portugal e Espanha se uniram, pessoal? Em primeiro lugar, era para ser um país só, porque as famílias são as mesmas. Eles brigavam para se separar, nunca se deram bem. Só que Portugal e Espanha poderiam tranquilamente ser um único país. Vocês viram lá em 1139, depois em 1354, se não me engano, que a elite portuguesa não queria ser dominada pela elite espanhola e eles brigaram e se separaram. A famosa Revolução de Aves. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, sumiu, cara. Ele foi para uma batalha no mundo árabe, no Marrocos, na norte da África, e ele não voltou mais.
tudo indica que ele tenha sido atingido e morto nessa batalha, nessa guerra. E Portugal ficou sem rei, tá? Só que o rei não tinha filho, então ele não tinha um herdeiro direto. Lembra que absolutismo é monarquia hereditária. Se o rei morre, o filho mais velho do rei assume o trono. Tudo bem, Manu? Tudo bem, Isa? Então, como Dom Sebastião não tinha herdeiro, o primo dele, parente dele, não sei agora se era primo, mas possivelmente era primo, alguma coisa assim, Felipe II, rei da Espanha, assumiu o trono de Portugal. Ele fez um acordo com a elite portuguesa e sucedeu Dom Sebastião. Então, morre o rei de Portugal e o rei da Espanha passa a ser também o rei de Portugal. Ficou claro? Beleza. O Tratado de Tordesilhas, que é aquela linha que divide Brasil, América Portuguesa de América Espanhola, não tem mais valor nenhum, porque agora Portugal e Espanha são um único país. Perfeito? É nesse momento que os bandeirantes vão começar a ocupar o interior do Brasil, é nesse momento que a Companhia de Jesus vai começar a ocupar o interior do Brasil, é nesse momento que Portugal abocanha um grande território da Espanha que estava dividido pelo Tratado de Tordesilhas. Resultado, Tratado de Madrid e Tratado de Santo Ildefonso, tá? Isso cai bastante em prova. Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, foi um tratado entre Portugal e Espanha, em que a Espanha reconhece que Portugal passa a ser dono de um grande território que era da Espanha e que agora passou a ser de Portugal. Resultado, o Brasil dobrou de tamanho. Então, o Brasil era um país talvez menos que a metade do que seria hoje. Aí Portugal, com a União Ibérica, vai tomando o território e depois a Espanha reconhece que esse território pertence a Portugal. Então o Brasil dobrou de tamanho, tá? Para todos os efeitos, Isadora. Quando você ouvir falar de Tratado de Madrid, em 1750, você tem que entender assim, a Espanha reconheceu que perdeu uma enorme parte do seu território que passou a ser Brasil. Em resumo, o Brasil dobrou de tamanho. É isso que o Tratado de Madrid vai acabar fazendo. Tudo bem? Tudo bem, Sara? Sim. Beleza, então. Invasões holandesas. A mais importante invasão que ocorreu de um outro país, sem ser Portugal, no Brasil, foi a invasão holandesa. Por quê? Porque os holandeses vão ficar aqui por 24 anos. Tá? Na verdade, se contar um ano que eles ficaram na Bahia, eles vão ficar por 25 anos no Brasil. Tá, mas vamos entender por que a Holanda invadiu o Brasil? Se a Holanda era parceira de Portugal, era amiga comercial de Portugal. Quando o Filipe II assume o trono de Portugal, Filipe II é chamado de o rei católico. Ele era tipo um fundamentalista católico, ele queria matar e destruir todos os países que estavam passando pela Reforma Protestante. Ele queria impedir a Reforma Protestante. Ele se sentia um defensor dos católicos. E o que ele vai fazer, Poliana? Ele vai fazer uma guerra contra os Países Baixos. A Yasmin me perguntou, por onde fica a Holanda, né? A Holanda é um país baixo, fica no norte da Europa. A Holanda, assim como os Países Baixos, tinham se convertido ao calvinismo, tinham deixado de ser católicos e tinham passado a ser evangélicos. Tá? O Filipe II queria acabar com isso, ele queria eliminar os evangélicos, ele queria eliminar os protestantes da Europa, impedir que o protestantismo se espalhasse. E aí ele faz uma guerra contra a Holanda. E ele proíbe a Holanda de atracar, de entrar em portos portugueses. Agora quem manda é a Espanha, a Holanda está proibida de frequentar os portos de Portugal. Só que isso, galera, ferrou a Holanda, porque a Holanda ganhava dinheiro com o tráfico de escravos, a Holanda ganhava dinheiro com a fabricação de açúcar, o refino do açúcar, e a Holanda vendia esse açúcar nos mercados mundiais, europeus, etc. Então, quando a Espanha proíbe a Holanda de frequentar Portugal, a Espanha quase meio que quebra a economia da Holanda. E a Holanda, óbvio, não vai ficar parada chorando nas pitangas. A Holanda vai tomar uma decisão de revidar a essa atitude da Espanha. Tudo bem? Estão entendendo? Sim. Tá. Beleza. Em 1624, 25, eles invadiram a Bahia. Só que a Holanda meio que
não se ligou muito no que ela estava fazendo, e ela não se preparou militarmente. Então eles ficaram um ano na Bahia e foram expulsos. Portugal conseguiu expulsar os holandeses da Bahia. Eles não tiveram um preparo militar, marítimo, para... Beleza, só que eles não desistiram. 6 anos depois, eles invadiram a cidade de Recife, né? Pernambuco, que era o coração do açúcar mundial. Era a maior multinacional produtora de cana-de-açúcar do mundo. Era o estado de Pernambuco, a província de Pernambuco naquela época. E os holandeses, óbvio, 6 anos depois, eles se prepararam, estudaram, montaram o exército, montaram a marinha e arrebentaram. Chegaram, invadiram o Nordeste, invadiram Pernambuco e não vão sair de lá tão cedo. Vão ficar lá por 24 anos, tá? Tem uma página na apostila muito legal, que vocês precisam dar uma lida, que ela vai dividir a presença holandesa no Nordeste em 3 fases. E é legal fazer essa divisão, porque ajuda muito a entender. O primeiro período foi um período de guerra, pessoal. A Holanda chegou, falou, perdeu, desce, né? Chama de CGzinha, Juliette, Mizunão no pé, com a quadrada na mão, mandando as crianças passar o brinquedo. Roubaram o Nordeste de Portugal. Então foi um período de guerra, certo? Tiro, porrada de bomba, as fazendas pegando fogo, muitos escravos aproveitaram esse momento, fugiram, criando os quilombos, né? Que são esses lugares de resistência dos escravos e tal. E muitos engenhos de açúcar ficaram falidos, vazios, destruídos, etc. Então, um período meio que de treta, tudo bem? O segundo período, gente, ele é muito importante e ele é muito cobrado em quase todos os vestibulares do Brasil, que é o período de um cara chamado Maurício de Nassau. Maurício de Nassau ele era um governante enviado pelo rei da Holanda, pelo rei dos Países Baixos, e ele veio para cá para organizar o Nordeste brasileiro e fazer dinheiro, que esse é o grande objetivo dos europeus. Bom, o que ele vai fazer, gente? Ele vai reformar Recife, vai transformar Recife numa espécie de nova Amsterdã. Então ele vai criar ruas, ele vai criar museu, jardim botânico, universidade. Mano, os caras vão melhorar o Nordeste. Eles fizeram em 20 anos que Portugal não fez em 300. Trouxe uma esquadra de cientistas que passaram a pesquisar o Brasil, trouxe uma esquadra de pintores como o Franz Post, né, que foi um cara que pintou várias telas do Brasil nessa época, tal, 1630, 1640 tal. Então assim, Nassau ele é muito citado porque ele fez em 20 anos algo que era inédito no Brasil. Começou a investir em ciência, começou a investir em educação e tal, que os portugueses nunca nem... Gente, o Brasil só foi ter universidade em 1902, cara. Por isso que o Brasil ainda tem um atraso na educação tão grande. Tá? Então acho que isso é importante para vocês gravarem, não só por causa da aula de história, da prova de história, mas entenderem por que o Brasil tem tanto problema na educação. O que está escrito do lado? Está escrito 1703, Tratado de Methuen, panos e vinhos, tá? Depois eu explico melhor. Bom, fechou. O Nassau fez uma coisa também muito curiosa, porque os portugueses eles eram fundamentalistas, os persas também. Eles odiavam quem não era católico. Quem não era católico era perseguido, tá? Os holandeses não fizeram isso, porque eles estavam preocupados com o quê? Com dinheiro, com comércio. Então eles foram tolerantes com a religião. Eles eram evangélicos, a maioria era judeu. E eles toleravam, falavam, mano, a gente não vai casar judeu com judeu, católico com não católico. Casamento a gente proíbe. Porque naquela época a religião era uma coisa assim, nossa, né? Ninguém podia ser de outra religião que era pecado, maldição, Só que eles falaram, mano, como a gente precisa reconstruir os engenhos de açúcar, vamos acabar com essa palhaçada de ficar perseguindo, porque senão isso vai gerar guerra, vai gerar problema, então a gente não quer isso. Tá? Eles vão fazer assim, ó, vão tolerar católicos, judeus e evangélicos podiam conviver, cada um dentro da sua religião, contanto que, né, não abusassem disso, tudo bem? E não se casassem, porque era proibido casar com outra religião. Bom, melhoraram e ampliaram a produção de açúcar, reformaram os engenhos, emprestaram dinheiro para o sistema de engenho e tal, deu tudo certo, tá? Eu não coloquei aqui, mas final, agora eu vou falar. No período final de 44 a 54, de novo, período de guerras. Professor, por que 44 começou uma guerra de novo? Porque em 1640,
Portugal conseguiu assumir novamente o poder. Portugal rompe com a Espanha, acaba com a União Ibérica, e o rei Dom João IV, tataravô de Dom Pedro I, que é o nosso primeiro imperador do Brasil, Dom João IV assume o trono. Dinastia de Bragança, dinastia dos Dom Pedros aqui no Brasil. Nossa, então tá, então agora Portugal se livra da Espanha e tem um governo próprio? Exatamente isso. Tá, 1640 Portugal volta a se autogovernar, ficou claro? Aí o que eles pensam? Pô, voltando a se autogovernar, a gente precisa tomar o Nordeste de volta. Precisa expulsar os holandeses do Brasil. E é isso que os portugueses vão fazer. Vão criar um exército, uma marinha, vão mandar para o Brasil e vão entrar em guerra contra a Holanda para expulsar os holandeses de Pernambuco. Essa guerra vai durar pelo menos, mais ou menos, 10 anos. Coloquei aqui as datas para vocês. Tá? E na Batalha de Guararapes, os holandeses levantaram a bandeira branca, se renderam e aceitaram a autoridade de Portugal sobre Pernambuco, sobre o Brasil, e voltaram para o seu país. Nisso, os holandeses já tinham invadido Angola, já tinham controlado o tráfico de escravos, já estavam controlando tudo. Gente, imagina o tamanho do prejuízo que Portugal levou nessa história toda. Perdeu açúcar, perdeu o tráfico de escravos, perdeu dinheiro fazendo guerra. Certo? O que vai acontecer com Portugal, gente? Nada é tão ruim que não possa piorar para Portugal. A Holanda, 20 anos no Brasil, o que ela fez? Ela aprendeu tudo sobre açúcar, virou expert em produção de açúcar. Ela vai levar toda essa tecnologia, toda essa experiência de produção de açúcar que eles aprenderam aqui, para a América Central, para as Antilhas, Caribe. E vai começar a plantar cana-de-açúcar para o trabalho escravo lá no Caribe. Resultado: o Caribe fica mais perto da Europa e dos Estados Unidos ou o Brasil? Quem está mais perto da Europa e dos Estados Unidos? Caribe ou Brasil? Caribe, gente. Caribe é América Central, Brasil é América do Sul. Naquela época é navio, a caravela, vento, né? Então, distância, tempo. O nosso açúcar começa a perder preço. Por quê? Porque a nossa distância em relação a quem comprava o nosso açúcar é maior do que as fazendas de açúcar da Holanda no Caribe. Resultado, pessoal: Portugal em crise, preço do açúcar embaixo, despenca, o açúcar deixa de ser um produto tão interessante para Portugal. O Nordeste começa nessa época, o Nordeste que era o centro econômico de Portugal no Brasil, o Nordeste agora começa a ficar pobre, começa a ficar abandonado. Ah, o Nordeste tem um monte de pobreza lá, desigualdade, o pessoal tem sede, passa fome. Essa história é longa, cara. Essa história começa em 1654, quando o preço do açúcar começa a cair no mercado mundial. Não é de hoje que o Nordeste tem problemas econômicos e sociais, já vem desde o século XVII. Tudo bem? Bom, e aí Portugal começa a ficar na merda, começa a fazer dívida principalmente com a Inglaterra, com a Holanda, mas sobretudo com a Inglaterra. Como assim? A Inglaterra começa a emprestar dinheiro para Portugal. E dinheiro a juros, certo? Em 1703, os portugueses e ingleses vão assinar um tratado chamado Mitton, que trocando em miúdos, é tratado de panos e vinhos. Portugal vendia queijo e vinho para a Inglaterra, e a Inglaterra vendia tecido para Portugal. Só que, gente, como o tecido é um produto industrializado, o tecido sempre vale bem mais do que o queijo e vinho. E aí Portugal começa a ter uma balança comercial deficitária, negativa. E aí Portugal começa a fazer dívida. E aí vira um poço sem fundo. Portugal começa a afundar economicamente. Quem vai tomar o lugar de Portugal? Inglaterra. Porque a Inglaterra vai exigir um monte de coisa como garantia para o pagamento. Certo? Inclusive, eu diria assim, sem medo de errar, que algo em torno de 50% de todo o ouro que Portugal roubou do Brasil foi parar nas mãos dos ingleses. Porque Portugal tinha que pagar as dívidas com os ingleses. Tudo bem? Módulo 15, bem simplesinho, basicamente módulo de 2, 3 páginas, só dá uma lida, vai falar da expansão do capitalismo. Tudo isso que está acontecendo vai fazer o quê, Poliana? Todo esse ouro, todo esse açúcar, todos os escravos da África, todo esse dinheiro vai parar onde? Nos bancos da Europa. Banco de Amsterdã, Banco de Londres, Paraná.
principalmente Inglaterra e Holanda, vão ficar muito ricas, vão acumular muito dinheiro, e a gente diz que esse período, então, marca o que a gente chama de consolidação da primeira fase do capitalismo, que é o sistema econômico que a gente usa até hoje, capitalismo comercial. Depois o capitalismo virou industrial e hoje o capitalismo é financeiro, bolsa de valores, criptomoedas, ações e tal. Então, nós estamos falando aqui de uma etapa de origem do capitalismo como a gente conhece, que é o capitalismo comercial. Toda a exploração colonial e todo o comércio com o Oriente vão fazer com que a Europa enriqueça. E já era, perdeu o Playboy, porque agora ninguém segura a Europa. A Inglaterra, principalmente, vai virar a maior potência econômica do mundo e vai começar a fazer exército, canhões, navios de guerra, etc, etc, etc. Vai dominar a Índia, vai dominar o Sudeste Asiático, vai dominar a China, tudo isso, claro, mais pra frente, século XVIII, XIX. A Europa agora começa, entre aspas, a caminhar para a dominação mundial. A Europa vai dominar basicamente o mundo todo e vai escravizar o mundo todo para ficar cada vez mais rica. Ficou claro? Tudo bem? Alguma dúvida? Não?